Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Denise Flores Xavier, né? Eu trabalho há 17 anos com audiovisual. Eu formei em publicidade na Newton Paiva e depois eu fiz cinema na UNA. E quando eu formei, assim, no começo eu pensava muito em produção mesmo. Hoje eu já tenho começado a fazer alguns outros caminhos, então eu fiz uma trajetória bem tradicional, assim, de ser estagiária de produção, depois assistente, depois coordenadora, depois diretora de produção, para depois fazer executiva em alguns projetos. Trabalhei com a Elza Cataldo e com ela fiz os curtas O Crime da Atriz, O Ouro Branco, fiz o lançamento do Vinho de Rosas, o primeiro longa, eu comecei a trabalhar com ela, ela já tinha filmado, fiz o lançamento. Depois trabalhei na Quimera Filmes com o Elvésio Raton e Simone Matos, aí fiz o lançamento do Mineiro e o Queijo, todo o processo, fiz a coordenação de produção do longa, O Segredo dos Diamantes. Trabalhei no canal Minas Saúde, que hoje não existe mais, mas eu não sei se vocês lembram, que era um canal que transmitia só questões de saúde para todo o interior. A base era BH, e aí era um canal meio de treinamento para o estado, e depois virou um canal aberto, mas que passava mais em hospitais, em UPAs, com conteúdo de saúde. E depois disso, assim, fiz muita publicidade, fiz os 2 primeiros curtas da Ana Carolina Soares, o Logo Após e o Estado Itinerante. E como freela fiz já produção de veículos, no filme da Filmes de Plástico, no último episódio. Enfim, gente, ano passado fiz assistência de produção de novo no filme do Marquinhos Pimentel, fiz produção executiva só da etapa de filmagem do primeiro longa da Ana Carolina. Então a minha experiência vem muito daí. E aí quando o Bruno me ligou sobre vir conversar hoje, eu falei com ele pra gente fazer um recorte, porque eu tive uma experiência de não fazer o recorte. E assim, com o recorte já é muita coisa, mas sem o recorte fica mais coisa ainda, e aí a sensação é que fala e não fala nada. Então a ideia hoje é a gente falar de direção de produção desse departamento, que é o departamento que vai cuidar de logística. Eu falei com ele que eu não ia fazer o ritual de vocês se apresentarem, porque senão acho que a gente gasta muito tempo, mas à medida que vocês quiserem fazer pergunta, aí se quiser, tipo, fazer uma introdução, pontuar alguma coisa, estou perguntando porque trabalho com isso, fiquem à vontade. Eu separei aqui uma primeira parte para a gente passar bem rápido, assim, tá até entre aspas, porque são coisas de internet mesmo, só para a gente entender o departamento de produção especificamente. Aí a gente tem o produtor cinematográfico, o profissional de cinema que atua na área empresarial. É o captador de recursos para um projeto, por ele elaborado ou a empresa que o contratou. Ele está envolvido no projeto desde a concepção até a sua finalização. Eu peguei essa definição que eu achei, mas assim, é até engraçado que atua na área empresarial. O produtor aqui que a gente está colocando é o dono do projeto. Tive uma ideia de um curta, consegui o dinheiro para fazer meu curta, eu fiz sem dinheiro mesmo, eu sou a produtora, eu sou a dona do projeto. Agora, tem uma produtora, igual por exemplo a Quimera Filmes, que é aqui de Belo Horizonte. Eles são donos dos projetos deles, eles são produtoras donos, eles contratam toda a equipe. Assim como você pode ter uma ideia e ter um roteiro, e alguém produzir para você, você tem um acordo com essa pessoa que só vai dirigir, por exemplo, você abre mão de ser produtor, de ser o dono. Mas essa é a pessoa que realmente, ou pessoa ou empresa, que vai estar do projeto desde a ideia, porque ela vai descobrir como vai fazer o projeto acontecer, para sempre, porque fala até a sua finalização, mas é isso, assim, pensando em cinema é para sempre, porque vai passar no cinema, vai passar no streaming, vai para o YouTube, o filme vai sempre existir. Se for um videoclipe, a mesma coisa, a não ser que seja um comercial, uma coisa com uma data muito definida para passar e terminar, o resto pode ser que fique eternamente lá na frente, dê um problema, essa pessoa vai responder por esse projeto. Aí tem o coprodutor, que investe recursos financeiros ou não para a realização e também tem direito sobre o filme, que é isso, eu vou fazer um curta, um longa, não interessa. Estou fazendo, mas não vou fazer sozinho, vou chamar uma outra empresa para ser coprodutora. Então a gente vai, em comum acordo, dividir as obrigações e direitos. Entender qual parte cada um vai fazer e dos direitos do filme, que é o que lá na frente vai gerar com a venda do filme, é o que vai reverter, que são os direitos patrimoniais do filme, a gente vai acordar qual parte é de quem. Produtor associado participa ou não com capital, mas definitivamente assume uma função ou cria condições para que o produtor realize o projeto. É o caso, por exemplo, do responsável em nível de produção pelos efeitos especiais de um filme em que sua importância é vital. O produtor associado é, por exemplo, estou fazendo um curta de ficção científica. Aí eu consegui uma grana pequena, filmei. Não tenho grana para fazer a pós, mas eu consigo uma parceria com uma empresa que topa fazer a pós, ele não vai entrar como apoio, ele está assumindo aquilo.
Então, uma forma dele entrar no filme é ele ser o produtor associado do filme. Porque ele vai fazer toda a forma de pós, toda a parte de pós daquele filme, e a gente vai entrar num acordo de quais direitos ele vai ter sobre o filme também. Porque isso tudo... Aí, para essas coisas de direitos e deveres, não existem regras engessadas. É da negociação das partes envolvidas. Então, isso, assim, é ainda quem está fazendo o filme acontecer, quem está fazendo o projeto acontecer, quem são os donos. E aí, é claro que quando a gente pensa... A ideia aqui eu vou passar a todos... Mas é claro que quando a gente pensa no curta, é mais para a gente entender quem tem a função. Mas muitas vezes o produtor do filme é o diretor também, ou ele é o produtor executivo, diretor de produção, não quer dizer que todo o projeto vai ter uma pessoa para cada uma dessas funções. Aí, quem está ali abaixo ali dos donos, de quem está fazendo esse projeto nascer, é o produtor executivo. O produtor executivo ele elabora a estratégia do projeto, desde o financiamento até a sua realização, exibição e a prestação de contas da obra. O produtor executivo desenvolve o cronograma e o orçamento da produção e é responsável por manter o projeto dentro do planejamento. É o responsável pela execução do orçamento, por contratar equipe, equipamentos, seguros, etc. O produtor executivo é quem executa a parte financeira do projeto. Então, muitas vezes o que pode acontecer é que, por exemplo, num projeto de longa, muito grande, o produtor, dono da produtora, ele vai lá, ele consegue o dinheiro, ele capta, ele começa a executar durante o desenvolvimento do roteiro, durante as primeiras etapas. E aí quando ele vai entrar em pré, quando ele vai entrar em filmagem, que é um volume muito maior de trabalho, ele pode contratar uma pessoa só para fazer a executiva. E aí essa pessoa é responsável por executar o orçamento. Tá lá que eu tenho 20 mil para equipamento, tem que ser 20 mil para equipamento. Porque se eu gastar 22 mil, eu tenho que compensar no meu orçamento e economizar 2 mil em outro lugar. Então essa pessoa, ela vai ficar sempre responsável por essa execução, e então ela vai negociar toda a equipe, equipamento, coisas grandes, volumes grandes, porque é ela também que vai distribuir o dinheiro que cada departamento tem para trabalhar. Ela vai chamar o diretor de arte, vai falar, então, estou te contratando, o seu cachê é esse, consigo te dar essa estrutura e a verba do seu departamento vai ser essa. Vai chamar o figurino, vai falar, e a verba do seu departamento vai ser essa. E aí esses profissionais depois, ele não é que ele vai ficar executando item a item durante o processo, algumas coisas ele vai repassar o que são as verbas para os departamentos trabalharem, mas é ele quem tem que ter essa noção do todo para não estourar, e é a pessoa responsável por esse dinheiro ser bem gasto. Porque se o dinheiro está vindo de fundo, de lei, de alguma coisa que tem prestação de contas, com um fundo de dinheiro público, é a pessoa que tem que estar ali para a nota fiscal está correta para isso ser executado. Ele vai estar conferindo tudo? Não. Ele é a pessoa que vai criar as regras para ser repassada para a equipe, para que as pessoas executem corretamente. Ele vai criar a estrutura de suporte para ele. Então, geralmente, o produtor executivo ele vai ter pelo menos 2 pessoas na equipe dele, ele muito diretamente ligado a ele, que é um assistente de produção executiva. O produtor foi lá, negociou, me contratou, diretora de produção, combinou comigo o valor do cachê, quantas semanas, etc. Ele demanda para o assistente dele, fala, Denise foi contratado, o valor é esse, aí o assistente já faz contato comigo, já me manda uma ficha para eu preencher, já manda para o advogado, assessoria jurídica para fazer meu contrato, fica ajudando a colocar na prática todos esses acordos. E o controller financeiro, que é uma figura muito importante, principalmente em longas e séries com muito dinheiro, que é o produtor executivo, ele é responsável por executar o orçamento, por ver o valor de cada rubrica e quanto vai gastar. E o controller é quem de perto fala. Contratou a Denise para dar direção de produção. Eu mandei lá meu CNPJ, preenchi meus dados, ele falou, não, mas a Denise não tem KNAI para a produtora. Ela não vai poder emitir nota para o projeto. Então, essa figura é uma figura muito importante, porque é a figura que, assim, e principalmente, gente, em grandes projetos, onde dá muito problema no final das contas, é o dinheiro pequeno, sabe? Porque todo mundo presta atenção no grande. Ninguém contrata 40 mil de equipamento e não confere essa nota com uma lupa. Mas aí, a comprinha ali na papelaria da esquina, o dia que estourou e pediu uma pizza, ou isso e aquilo, não é que soma, muitas vezes, vira um valor muito grande mesmo. E principalmente se for Ancine, se for verba federal, hoje já são muitas as regras de controle de execução financeira, e essas regras mudam muito também, elas estão sempre sendo atualizadas. E mesmo em projetos menores, hoje, por exemplo, ano passado eu fiz um média, que era um orçamento pequeno, mas que tinha uma contabilidade ajudando para que tudo fosse executado dentro do planejado. E aí, depois do executivo, eu não fiz um organograma, tipo, esse está aqui, esse está ali, porque às vezes são a mesma pessoa. Então, vamos falando de funções que a gente se identifica. Em curta, a maioria das vezes o executivo e o diretor de produção é a mesma pessoa. Mas aí, logo abaixo, vem o diretor de produção, que é o nosso
objeto do dia, o nosso corte do dia, que é responsável por gerenciar a logística e todas as questões práticas que envolvem a produção do filme, como cronograma de produção, contratação de fornecedores, transporte, alimentação, autorizações junto a órgãos públicos, lavanderia, fechamento de trânsito, etc. A direção de produção, ela é o departamento, né, porque não vamos colocar em pessoa em departamento, em que vai cuidar para que tudo que está na frente das câmeras chegue na frente das câmeras. Não é ela que vai produzir o objeto, não sou eu que vou produzir a cadeira que está aqui, mas eu cuidei de toda a estrutura para que a arte colocasse a cadeira que está aqui. Não sou eu que tenho que cuidar da luz, mas sou eu que dei, é a direção de produção que deu suporte para o departamento de fotografia com a luz. Então, assim, toda a logística, tudo o que funciona para colocar o filme para rodar é a direção de produção. No que diz respeito a transporte, alimentação, lavanderia, equipamento, por exemplo, é uma coisa que, como é mais caro, a própria executiva costuma fechar. Mas uma vez fechado, a direção de produção vai cuidar do carregamento do caminhão, da devolução dos equipamentos, de estar atento, porque às vezes tem dia que o equipamento é diferente, tem que trocar, tem que buscar. Então, é toda essa logística. E aí a ideia hoje, a gente vai passar por vários pontos de demandas, assim, com várias planilhas, para a gente entender como que esses raciocínios estão sempre amarrados, como está tudo sempre passando aí dentro desse raciocínio de produção. Aí, coordenador de produção, aí a equipe, né, de direção de produção. Coordenador de produção, o produtor de base, é o primeiro assistente de produção, normalmente trabalha a partir da base, recebendo demandas da direção de produção, auxilia com as demandas dos demais assistentes de produção e fica responsável pelo mapa de transporte. Essa denominação, coordenador de produção, ela é até um pouco relativamente recente, assim. Antes ela não existia, mas ela é um pouco uma figura que geralmente seria o primeiro assistente de produção, porque em câmera a gente usa primeiro de câmera, segundo de câmera, terceiro. Em direção usa primeiro de direção, segundo de direção. Em produção não é comum. Geralmente todo mundo é assistente de produção. Mas aí quando se fala que tem um coordenador, a expectativa é que seja alguém que tenha um pouco mais de experiência, porque se o diretor de produção precisa, igual por exemplo, eu fiz um filme que eu era coordenador de produção, uma locação caiu, não ia ter mais aquela locação para gravar, a diretora de produção precisou começar a fazer essa pesquisa. Ela precisou começar, e a gente estava gravando no interior, então ela precisava ficar indo buscar uma outra locação. Não é que eu assumi a direção de produção, mas eu estava ali para ajudar os outros assistentes que tinham menos experiência, tomar alguma decisão e falar com ela, ó, tive que tomar essa decisão aqui porque deu esse problema enquanto você estava fora e o telefone não pegava. E aí, geralmente, essa pessoa ela fica mais na base de produção e, tradicionalmente, entre aspas, assim, é quem faz mapa de transporte, que é uma coisa que a gente vai ver, é uma função que costuma ficar mais delegada, assim, quando te chamam para fazer, você sabe que tem essa expectativa que você vai fazer isso. E aí, assistentes de produção e estagiário de produção. O estagiário eu coloquei ali, porque, óbvio, que a gente pode ter estagiário em todos os departamentos, deve ter para conhecer. Mas é muito comum as pessoas começarem pela produção, por ser um departamento que às vezes é mais fácil de demandar. Então, é um lugar que costuma realmente ter essa figura ainda compondo a equipe, o que é ótimo, né? Para poder dar oportunidade para quem está começando mesmo. E aí, o braço direito da direção de produção é o platô, que é a mesma coisa que o produtor de set. Que o produtor de platô, o produtor de set, é o responsável por gerir o set de filmagem. E aí, ele sempre vai trabalhar com assistente de platô. O ideal é que sejam no mínimo 2 aí, dependendo. É claro que depende muito da gravação, gente, mas por uma logística de trabalho mesmo. O que isso quer dizer? Ah, a direção de produção não vai para o set? Geralmente até vai, mas não é uma figura que trabalha no set. Por quê? Porque quem está fazendo a direção de produção está cuidando do fechamento do que se gravou no dia anterior, por exemplo. Ah, a gente gravou aqui hoje e deu um problema e estragou a cortina, e tem que vir hoje arrumar. Tem que ter essa pessoa que está vendo se isso foi providenciado e que está pensando no dia seguinte também. Ah, hoje está gravando, tem que cuidar da cortina de ontem e amanhã é o dia que tem que reforçar porque tem que ter segurança na rua ou porque a polícia vai estar acompanhando. Então, como é uma pessoa que está cuidando do todo e está pensando se o almoço está funcionando, se o catering vai servir, se o restaurante está demandando, não é uma pessoa que consegue estar no set ali super concentrada. Porque a pessoa está precisando falar o tempo inteiro, está filmando, como é que você está falando? Então, com isso, o set mesmo, o produtor de set, é o platô. Aí sim, essa é a pessoa que é a primeira a chegar, a última a ir embora, que recebe todos os departamentos, que chega aqui, vamos fingir que aqui é o nosso cenário de filmagem, e eu sou a produtora de platô, eu vou chegar previamente, eu já sei que a cena acontece aqui, então eu vou definir que o camarim é ali, que o logger é ali, que
vou definir o lugar de cada um, que meu vídeo assiste vai ficar aqui, que as pessoas vão ver. E essa pessoa é o braço direito do diretor de produção. Porque no set ela ajuda o assistente de direção a tocar o set, como a gente diz, a fazer com que o set aconteça dentro do horário, que a filmagem aconteça dentro dos horários determinados. É a pessoa que vai coordenando, que fala o lugar de cada um. E é a figura de produção dentro do set de filmagem, inclusive para o executivo também. Quando eu fiz direção de produção da Mostra a Tua Cara, por exemplo, que foi uma série muito longa, nós filmamos acho que eram 7 semanas, viraram 9, se não me engano. Eu fazia direção de produção, muitas vezes o que eu fazia era assim, 4 dias filmando num apartamento, a equipe ia ficar lá 4 dias, no primeiro dia eu ia, então eu abria todas as locações, então eu ia, via que estava tudo funcionando, tudo lindo, tudo maravilhoso, os outros 3 dias eu usava para produzir para frente, porque quando você está filmando 7 semanas, 9 semanas, você não consegue estar com tudo pronto antes. Você tem que ir produzindo à medida que vai acontecendo mesmo, porque algumas coisas podem mudar. Então, é uma figura bem importante a gente trabalhar junto com a direção de produção por isso. E porque se dá um problema no set, é a primeira pessoa que o diretor de produção vai lá escutar e falar, nossa, o que foi que aconteceu? Deixa eu entender, para poder ter essa troca. E aí, temos outras figuras que eu não fiz esse organograma por isso, porque não existe uma hierarquia nisso, mas que fazem parte do departamento de produção, que é o produtor de locação. O produtor de locação fica responsável pela logística física dos cenários das gravações, isto é, responsável por encontrar o local mais adequado possível para que seja realizada a gravação de uma cena ou um vídeo completo. É quem vai encontrar. Eu fiz 2 séries, cada uma tinha 50 locações, assim, porque às vezes quando a gente pensa em curta é menor, mas quando você pensa em projetos muito grandes, é muito comum isso. De vai virando e vira muita locação. Ou mesmo no curta, às vezes o curta tem 4, 5. Eu já fiz publicidade que tinha 16 locações na publicidade. Então, o produtor de locação ele tem uma função muito específica que é encontrar as locações. Ele vai se reunir com equipe de direção, equipe de fotografia, equipe de arte, às vezes, vai entender a concepção artística do projeto, porque se o filme é de época, ele precisa entender o que é o filme esteticamente. Entender as características, e aí ele vai achar a locação, e ele precisa achar a locação e encontrar a locação de maneira ideal, no sentido de, é um filme de época, o imóvel não é de época, o imóvel pode sofrer interferência. Aí é um filme que a paleta dele é toda amarela. O filme é todo amarelo, então eu vou achar uma casa que não é amarela, eu tenho que negociar se aquela casa pode ser pintada, se ela não pode ser pintada. Essa figura que ela amarra tudo isso, ela amarra os valores, vê quanto cada um vai cobrar, se pode filmar naquele dia, quais são as restrições. E aí, uma coisa que é muito comum, que não é uma figura, assim, um profissional que fica no filme inteiro, muitas vezes por uma questão de orçamento. Então, muitas vezes a pesquisa, o produtor de locação, eu já fiz filme em que ele fez e saiu, ele entregou a pesquisa pronta, as locações são essas, os contatos são esses. Às vezes o platô é o produtor de locação, aí ele produz tudo e depois vira platô. E aí isso tem uma relação direta com a direção de produção. Por quê? Alguém tem que continuar gerenciando essas locações. Então, isso é entregue para a direção de produção, que vai, né, ou o diretor de produção, ou vai demandar dentro dos assistentes, porque mesmo que seja um curta, gente, de 4 dias, assim, pode ser que seja um curta de 4 diárias com 8 locações, 2 por dia. Então, fui lá, achei as locações, tem que ter alguém que, no primeiro dia de filmagem, pro segundo, vai ligar e falar, tá tudo certo, podemos gravar amanhã. Um dos primeiros curtas que eu fiz, que foi da Escola Livre de Cinema, a gente tinha que filmar num hangar. E todo mundo tinha falado que era difícil filmar num hangar, mas a gente estava muito otimista, porque estava tudo caminhando mesmo pra gente filmar num hangar. Já tinham pedido a lista com o nome das pessoas, o documento, com tudo. Na véspera da gravação, simplesmente proibiram gravar. E aí foi isso. Aí a galera lá no set, a gente segurando a onda pra galera não saber que tá... E olha que era curta ainda de Escola Livre de Cinema, a gente ainda muito aprendendo. Mas é isso, assim, na véspera da filmagem, tem que ter quem não tá no set, que tá cuidando do próximo dia. Aí a gente descobriu que não ia poder. Eu sei que depois de muita confusão, porque era uma cena de assassinato que ia gravar, um ator ficou sabendo e ofereceu o galpão que ele tinha, de um galpão grandão e tal, e resolveu o problema dessa maneira. Mas é isso, a sua equipe, mesmo num curta, não dá pra ser todo mundo no set. Porque se você tem um dia seguinte, se não tem uma pessoa pensando no dia seguinte, alguma coisa pode dar errado. Aí só quando você acabar de filmar, você descobriu que deu um problema no dia seguinte, como se faz o dia seguinte, né? E aí tem o produtor de frente, que é o produtor que está cuidando do futuro, podendo ser a próxima locação, dia ou semana de filmagem. A produção de frente, muitas vezes, não vai ter uma pessoa produtor de frente. Num curta, num projeto menor, mais enxuto,
vai ter o diretor de produção mesmo acumulando, fazendo à frente. A gente fala fazer à frente. Mas em projetos muito grandes, muitas vezes tem uma pessoa que é só produtor de frente. Num longa, por exemplo, vai filmar 6, 7 semanas, que tem muita locação, que filma mais de uma cidade, você tem essa pessoa que está sempre indo para frente. Ah, vim aqui, tá tudo certo nessa cidade, vocês estão filmando aqui, ele vai para a próxima. Porque às vezes é filme que passa por 4 cidades, 5 cidades, e aí a pessoa vai para frente. Então, assim, apesar de estar com uma pessoa, produtor de frente, é uma função. Tem que saber quem é que está olhando na frente, quem é que está olhando o que está por vir. Porque às vezes vai filmar num lugar que tem que, às vezes, por exemplo, vai filmar no mato, ficou combinado que a prefeitura ia mandar podar o mato do lugar, um trem assim. Porque o mato está alto, é um lote da prefeitura e tal. Você tem que ter a pessoa que vai lá verificar se foi feito. Não dá para chegar a equipe lá inteira e descobrir, olha, não cortar. Então tem essa função que pode ser exercida por uma pessoa ou alguém vai acumular. E eu coloquei aqui fornecedores, equipamento, radiocomunicação, alimentação, água, limpeza, transporte, lavanderia, porque é a direção de produção também quem vai gerir boa parte dos fornecedores. Quem vai estar nesse contato com os fornecedores, que é sempre uma coisa delicada. Porque às vezes você tem um... Quer perguntar alguma coisa? Não. Porque às vezes você tem, por exemplo, catering de alimentação, né, que vai te fornecer comida todos os dias, que está em um lugar que costuma dar muito problema. É a mesma pessoa que vai te fornecer durante 4, 5 semanas a alimentação, a equipe começa a cansar, reclama, aí você tem que ficar ali naquele jogo de cintura com a pessoa, para ficar dentro do que foi combinado de valor também. Então, assim, rádio de comunicação deu problema, tem que devolver, não sei quem quebrou a antena do rádio de comunicação. A direção de produção é quem fica muito à frente aí desses fornecedores, porque muitas vezes é quem, inclusive, fechou com os fornecedores mesmo, não é porque alguém fechou e passou. É quem foi lá e fechou o serviço que vai ser prestado. E aí, falando agora um pouco das demandas. Gente, se tiver muito rápido, uma coisa vocês falam. É porque é muita coisa também. As demandas, pensando assim, pré-produção, vou começar. Gente, a ordem que as coisas acontecem podem variar um pouco também, de acordo com o tamanho do projeto. Mas tem uma coisa que seria idealmente inicial, que é a decupagem de produção. O que é a decupagem de produção? É eu entender tudo de produção que aquele filme me demanda. Por que eu preciso entender aquilo? Porque num curta a gente decora. Chega uma hora que você... Assim, um curta, um videoclipe, uma coisa assim, você meio que decora. A cena tal aí, sabe, você consegue manter na cabeça ali 2, 3, 4 dias de filmagem. Você ainda consegue, às vezes, manter na cabeça, ainda é perigoso, mas ainda mantém. Mas quando você pensa num longa que filma 4 semanas, que você pensa numa série que filma 8 semanas, você pensa nas coisas a longo prazo, você não tem tempo de toda hora ficar lembrando que, nesse dia eu preciso de corpo de bombeiro. Aí a cena é amanhã. Então você tem que ter ali onde você consulta e já entende o que é que estava previsto de produção. Aí eu vou abrir o exemplo para a gente entender como é feito, mas a sua importância está nisso. Você precisa entender aquilo que foi. Até porque, às vezes, gente, dependendo do que é acordado com a equipe. Olha, não tem grana para ter um dia que é super puxada a filmagem. Aí na leitura conjunta, a equipe faz a leitura de roteiro, né? Aí batem no pé, aí nesse dia a produção até pede. Preciso de mais assistente, preciso de assistente extra esse dia, é um dia pesado. Aí a executiva fala, desculpa, não tem dinheiro, não vai ter. E aí às vezes essas coisas ficam anotadas até pra gente lembrar, sabe? Falar, gente, lembrando que amanhã todo mundo colaborando com a produção, que é um dia mais pesado, e a gente não vai ter os assistentes extras, entendeu? Para entender que aquele dia, para chamar a atenção para aquilo que vai ter, ou justamente para saber, gente, amanhã tem mais gente no set, amanhã é o dia que deu certo, vamos ter mais assistentes no set. Então essas informações todas vão estar na decupagem que ajuda a ter esse guia. E eu coloquei aqui, diferente para análise técnica, e vou abrir o exemplo para a gente poder entender melhor. Vocês conseguem ler, não, né? Não. Mas aí eu vou mostrar. Aqui, essa data aqui, gente, eu só coloquei porque esse filme é inédito, assim, aí como era um super spoiler, pelo símbolo não, eu também. Mas é a análise técnica do longa, o último episódio, do Maurílio Martins, da Filmes de Plástico. Então, tem a cena, que é a cena 2, uma informação, que é uma externa, aqui que vai ser durante o dia. Aqui tem uma informação que é muito para direção e para continuidade, que nesse dia vai se filmar 3 páginas e mais uns 6/8 de página. Aí tem uma sinopse, Eric se aproxima lentamente da Sheila, nem eu consigo ler, na verdade não tá, que está atento ao jogo de vôlei. A sinopse é pra gente se situar, qual que é a cena, né, porque eu posso estar lendo fora de, porque na hora de filmar, como a gente filma fora de ordem, a gente não filma na sequência do roteiro, então, para eu poder me situar qual é a cena,
O set é uma escola quadra, um lugar para falar onde que é. Não está aqui porque ainda não devia estar definido. Cronologia está 1, porque o filme passa em 2 épocas diferentes. E quais são as páginas do roteiro, porque se eu precisar ir lá ver a cena 2, eu saber que ela ocupa as páginas 4, 5, 6 e 7. E aqui não dá para ler, mas está aqui o 10º tratamento. Por quê? Porque a assistente de direção, provavelmente, ela fez a análise técnica, aí refez, aí teve uma correção. Toda hora que alguém pede para acrescentar uma coisa que faltou, você não vai toda hora soltar para a equipe, mas de tempos em tempos. Uma coisa super prática, por exemplo, no dia da leitura eu fiz produção de veículos nesse filme. No dia da leitura do roteiro com a equipe, foi o dia que a gente foi meio que batendo os carros de veículo de cena. Então, depois que ela incorporou isso na análise técnica, que foi o dia que a gente foi falando, nessa cena vão ter 3, vão ter 4, vão ter 5. Então, na versão do dia da leitura não tinha, depois incorporou. E aí aqui vão ter várias informações, e isso quem faz, gente, é o assistente de direção. Só que ele vai fazer, aqui tem o elenco principal, quem que é, o elenco de apoio, figuração, o figurino, informações do figurino, informações de maquiagem, de arte, de som e de direção. Informações para cada departamento. Num primeiro momento, a produção nem entrou aqui. Isso não quer dizer que não tem uma informação para a produção. Por quê? Quando tem a figuração, está escrito aqui que é um jogo de vôlei com a equipe de vôlei. Se eu tenho uma informação que eu tenho um jogo de vôlei nesse dia, eu preciso entender. A equipe de vôlei são 2 meninas cada uma de um lado, são 4, são 6, são 12, são 22. Então, quando a gente pega a análise técnica, a leitura de produção, mesmo que não tenha uma informação direta para a produção, é porque pode ter uma outra informação aqui que vira uma demanda de produção. Figuração a mais e alimentação a mais nesse dia. E aí, quando eu falo da decupagem de produção, aqui é para a gente entender a diferença, mas só para a gente entender também o momento de fazer. Depende, se eu entrar num filme e a análise técnica estiver pronta, eu vou ler o roteiro e vou fazer a decupagem, lendo o roteiro e vendo a análise técnica ao mesmo tempo. Mas às vezes é um filme que a assistente de direção entrou junto comigo, tá tudo atrasado, etc. Eu vou fazer com o roteiro, na hora que ela soltar a análise, vou lá e vou atualizando, porque é tudo, em produção, assim, é tudo muito vivo, você vai atualizando os documentos. Aí qual que é a diferença lá da análise técnica? Na análise técnica, o assistente de direção, ele está falando com todos os departamentos. Então ele tem que dar conta de todos os departamentos, ele tem que dar conta de falar do elenco, do figurino, do cabelo, observação de fotografia, observação de som. Quando eu estou fazendo a minha decupagem de produção, eu quero dar conta da produção. Então, tipo assim, eu vou ver ali, mas eu vou trazer para aqui o que interessa de produção. Então, esse aqui foi de uma série, então tem algumas coisas como... Aqui está, ela está organizada por locação, porque tem isso também. A análise técnica vai estar por cena, geralmente a decupagem já vai estar por locação, porque as demandas de locação, de logística são as mesmas, independente das cenas que acontecem ali, geralmente são as mesmas. Então eu tenho aqui a casa do Emerson, que é o nome do personagem, sublocação, porque a sala e a cozinha, é uma casa que tem 2 ambientes. Aqui já era a locação, casa de Dona Helena na Serra, que a gente filmou na comunidade da Serra. O horário, coisas que vão entrar depois, ou não, tá, gente? Porque dependendo do projeto, não é que você vai ficar atualizando isso aqui eternamente, às vezes vai estar ali para você consultar, mas não vai estar exatamente tudo. Frente, aí tem uma informação, porque aqui a gente filmava numa comunidade, na casa na Serra, na comunidade, e na época a gente não podia filmar à noite. Então a gente tinha uma frente, porque a elétrica e maquinária tinham que transformar dia em noite. Eles tinham que escurecer a casa pra gente fazer a cena noturna, porque a gente não ia filmar à noite lá. Equipe extra, o que significa? Eu vou colocar equipe, aí só fazer um paralelo para vocês verem. De baixo já era dentro de um apartamento, mas tinha uma frente também, porque a arte ia pintar as paredes. A arte, geralmente, ela é muito autônoma, vai lá e funciona sozinha. Então, geralmente, quando entra uma observação, é porque é alguma demanda que a produção vai ter que acompanhar junto. Ou vai ter que, pelo menos, conferir se está tudo ok, porque a arte, geralmente, inicia seu próprio cronograma e suas demandas. Equipe extra, equipe elétrica, maquinária, platô, que na primeira cena, na segunda é maquiador. A informação de equipe extra, gente, é porque essa pessoa vai entrar no mapa de transporte, essa pessoa vai comer, eu tenho pessoas a mais. Então, eu não tenho que colocar toda a minha equipe aqui. Mas aquilo que é extra eu tenho que colocar. E aí aqui pra... Aí a mesma coisa. Elenco. Eu não preciso colocar meu elenco inteiro aqui. Mas eu vou colocar aqui a figuração mídia sem fio, porque eram 30 pessoas. Então eu sei que nesse dia tem gente a mais. Fotografia. Eu não preciso colocar todas as observações de fotografia que estão lá na análise técnica. Mas por que o HMI está aqui? Porque é uma luz cara. Então o dia que a gente filmava com a HMI, a gente tinha que buscar essa luz e devolver. A gente só pegava ela para diário.
Então tá aqui, porque na hora que eu ver lá no meu plano de filmagem, que na cena 5 é a cena do HMI, vi lá no plano, ela tá programada para quarta da semana que vem. Eu já tenho que entender como é que eu vou buscar, como é que eu devolver, qual que é o carro, e isso vai me ajudando a localizar. Aí, base, aqui não está preenchido, mas normalmente é quando a base não é na mesma locação. Igual nesse apartamento de baixo, a gente alugou um outro apartamento que era a base. Então você filmava no apartamento de cima, e no de baixo tinha camarim, tinha comida, tinha tudo. Então essa informação, porque se a base não for onde que é o set, pra você falar onde que está a base. Fechamento de rua, na Serra a gente não tinha, porque a gente estava dentro da comunidade. Mas, por exemplo, no apartamento tinha trânsito intermitente. A gente estava dentro do apartamento, mas a gente pediu para desviar todo o trânsito por causa do som. Então, assim, eu sei que no caso de Belo Horizonte eu tenho que demandar para BH Trans, pedir autorização. Dependendo de onde for, eu tenho que contratar uma equipe para fazer, porque a minha equipe sozinha não vai fazer. Reserva de vagas, a mesma coisa, na comunidade não precisava. Aqui era no bairro Serra precisava, então eu sabia que eu tinha que, quando chegasse aqui, eu teria que ter reserva de vagas. Porque num curta, você faz tudo isso antes. No longa, na série, você não vai ter fôlego para fazer tudo antes. E às vezes nem convém, porque se você pede a sua autorização para 5 semanas para frente e muda, é o caos, assim. Essa série a gente fez com o apoio da BH Trans, mas foi caótico, gente. 50 locações, 7 semanas. O povo da BH Trans não aguentava mais ouvir o nosso nome, assim, coqueta solicitações. Aí a gente tinha uma coluna de alimentação, que é isso, uma observação de extra. Mas às vezes pode ser uma observação porque, sei lá, você tem uma criança do elenco que é uma participação muito especial, com uma alimentação muito restrita, e te colocam isso na sua cabeça, você coloca aqui, pra você saber que nesse dia a pessoa vai estar no set, pra você avisar quem está fornecendo sua alimentação. Ó, hoje tem aquela pessoa que é alérgica, não sei o quê, que o prato dela está negociado e está pago para ser diferente. Tem que estar aqui, porque senão você não vai lembrar. E observações diversas. Aqui está transporte para Alphaville, que provavelmente foi o dia que a gente gravou lá. E agora eu não vou lembrar de cabeça, mas devia ter alguma coisa de especial nesse transporte. E aí, então, você chegou... Era só... Então, beleza, decupei, tô meio sabendo, porque eu não vou ficar toda hora voltando, tô sabendo ali onde que eu vou fazer as coisas. A minha decupagem tá pronta e hoje vai ser a leitura de roteiro. Porque, gente, leitura de roteiro com a equipe inteira muitas vezes vira um caos. Porque todo mundo entra querendo trabalhar. E aí você começa a querer parar as pessoas para ler o roteiro e às vezes as pessoas estão tão atribuladas com as suas demandas que às vezes a leitura acontece um pouquinho pra frente mesmo. Então não dá pra ficar esperando, vou esperar ler o roteiro com a equipe pra eu trabalhar. Você também vai trabalhando. Aí sentou pra ler com toda a equipe, aí você senta lá com sua decupagem, é bom que você já vai levantando questões, vai confirmando, vai mudando e por aí vai. Um roteiro de um longa, quantas páginas? Olha, isso tem uma coisa assim, que é uma medição mundial, digamos assim, que é tipo, cada página é 1 minuto. Mas isso depende muito do roteirista, do diretor, porque tem muitas questões. Porque você pode ter, às vezes, um roteiro que, vamos supor... sei lá, que no roteiro tá só assim, Denise dá aula pra turma. Mas, na verdade, pro diretor, isso, pela característica dele, etc., isso vai ser uma ação dramática que eu vou... Na verdade, você vai fazer um 360, e aí você vai também filmar de cima. Exemplo ruim, eu tô parada dando aula, né? Mas assim, tem um pouco essa lógica, sabe? Ou se é um filme de ação, por exemplo, que melhora a lógica. Muitas vezes a descrição da cena pode ser só... Explosão. Perseguição de veículos. Imagina, Velozes e Furiosos, deve ser só uma perseguição de veículos. Mas aí a galera fica lá, né? Eles ficam 30 minutos perseguindo o raio do veículo, assim. É o Brian. Mas assim, a média que se adota é 1 página 1 minuto. Aí, às vezes, a diferença que vai dar mais é quando o filme, às vezes, está pronto. Sobre o estilo do diretor, muitas vezes é isso, a cena é maior, é mais poética, é mais longa, muita ação. Mas, geralmente, a ideia é meio essa. Se te dá um roteiro de 70 páginas, você tem uma noção que é um filme de 70 minutos. É eterno. Mas isso é engraçado, porque eu não sei dizer exatamente de onde vem isso. Mas, assim, todo mundo tem essa média como... Tem meio que essa referência, sabe? Mas também varia, dependendo, digamos assim, a velocidade também da fala, algumas dessas coisas, né? Então, mais ou menos. Mas é um pouco isso, sabe? É uma coisa um pouco engraçada, porque realmente é relativo. Mas a ideia é essa, mas é isso. Às vezes um curta tem 12 páginas, mas ele vai ter 16 minutos, 19, porque as cenas têm um tempo diferente do que tá ali. Então é literalmente uma referência. Mas é a referência que a maioria adota, assim, sabe? Até edital, às vezes, adota. Assim, até pra você ter uma noção, assim. Se, sei lá, você tá entrando no edital que é mínimo de 15 minutos,
Se você mandar um roteiro de 5 páginas, você vai ter que mandar uma justificativa junto, porque existe uma expectativa de que é casado aquilo ali, entendeu? Que é mais ou menos isso. Mas assim, até então, o que é muito usual quando você começa a filmar, é você filma 12 horas e folga 12 horas. Tô dizendo que é muito discutido, porque por várias questões estão querendo passar para 10, então, mas vamos do 12, só porque é o mais adotado até então, para ficar mais fácil. Então, quando você vai filmar, você filma 12 horas e folga 12 horas. Isso é o ideal. Muitas vezes o transporte do pessoal tem que estar ali dentro, porque vai gastar para deslocar, para voltar. Se você tiver... Aí tem várias regras. Se eu estou filmando em outra cidade, o meu deslocamento, um dele tem que estar dentro dessas 12 horas, tem várias regras. Então, essa é a sua primeira possibilidade de estouro. Aí tô lá filmando e aí deu um problema, vai passar o horário, etc. Tem que negociar com a equipe, a primeira negociação. Gente, desculpa, se for uma coisa muito absurda, todo mundo viu o que aconteceu, é até mais fácil, né? Olha, como todo mundo viu... Já está justificado, mas tem toda essa praxe tem que negociar. Você não pode ir lá e só fazer sem conversar com a equipe, né? Aí você vai negociar com a equipe. A gente vai passar 1 hora hoje, aí que vem o relativo. Se for longa, é praticamente automático. Passou 1 hora hoje, amanhã tem que começar 1 hora mais tarde. E aí você tem que jogar pra frente. Aí se hoje eu estourei aqui, que é o último dia, e amanhã é uma locação que tem um problema, tem que negociar com a equipe. Ô galera, vamos passar hoje aqui, mas amanhã não dá para chegar mais tarde, porque é uma externa, a gente vai perder a luz do sol. Então, essas coisas são sempre muito conversadas com a equipe. Nem curta, às vezes é mais difícil, entendeu? Você estourar, tipo, se o curta é muito apertadinho. Então, não é porque você passou 1 hora hoje que amanhã você consegue começar 1 hora mais tarde. Mas até então, tem que conversar com a equipe. E aí você tem que estar atento para você conseguir cumprir dentro dos dias pré-estabelecidos. Por quê? Se você for passar disso... Você, geralmente no curta, você contrata a equipe para pré, por semana, e para diária de gravação. Porque muita gente só faz a diária. Então, se você não consegue gravar tudo, você precisa de um dia a mais, quem está recebendo por diária, você não vai conseguir pagar essas pessoas. Um dia a mais. A câmera que você alugou, tudo um dia a mais. Então, o que fazer depende muito da situação, entendeu? E aí o que costuma dar muito problema são os atrasos que não são causados porque aconteceu um fenômeno, caiu um meteoro e atrapalhou a sua locação. Que são as questões, às vezes, não tão bem amarradas ou questões que dão problema mesmo, sabe? Por exemplo, o primeiro dia a equipe quase, tipo assim, a coisa do transporte é uma coisa que você vai mensurando, que vai afinando ao longo do processo. Então, às vezes, no primeiro dia, nossa, começamos 20 minutos atrasados. Por quê? Porque a van de equipe atrasou. No segundo dia, a van de equipe atrasou, você tem que ir lá no seu mapa de transporte entender que, tipo, nossa, mas é porque também a Denise mora no Santo Antônio, o Bruno mora no Ouro Preto, são 2 bairros completamente opostos da cidade e os 2 estão na mesma van. É claro que isso não vai acontecer tão absurdamente, só pra vocês entenderem. Então, assim, quando você tem um filme mais longo, você tem que vir, aí você vai azeitando para esses pequenos não acontecerem. Mas, às vezes, a equipe vai ficando mais impaciente, você começa a perceber que os atrasos são causados por falhas mesmo, falhas de planejamento. A arte pediu para entrar um dia antes na locação, não conseguiram negociar. A arte falou, eu tenho que preparar um dia antes. Não conseguiram colocar a arte chegou super cedo, nem é culpa da arte, estão lá super cedo. Mas aí estourou 1 hora que eles falaram que ia estourar, porque demorava mesmo para fazer o que pediram para fazer. Mas é isso, uma vez que passa, não tem muito o que fazer. Porque é isso, sabe? Se é um filme completamente sem grana, a situação mais fácil, nesse caso, é o filme completamente sem grana, entendeu? Porque aí todo mundo já topou de fazer sem grana mesmo. Entendeu? Tipo, vou filmar aqui 3 dias sem dinheiro, eu vou filmar 4 dias sem dinheiro. Ou mesmo que tenha grana, não é num lugar de pessoas serem mercenários, não é isso não, gente. É uma questão de expectativa mesmo, entendeu? Por outro lado, se eu negocio, então é muito relativo, é muito o porquê. O que eu sempre acho mais difícil é, por exemplo, e aí, uma vez eu passei por um curta, para dar um exemplo muito prático. A galera cismou de colocar que eram tipo 14 horas a diária. Todo mundo estuda. Gente, põe 12. Não, porque a gente vai terminar mais cedo. A partir do momento que colocou 14, não terminou mais cedo. A gente bateu nas 14. E ficou todo mundo seguindo aquele prazo. E a gente canta na pedra. Vai dar problema no dia seguinte, vai estar todo mundo cansado. O elenco não deu outra. Quando chegou no final do dia, o elenco chegou e falou, olha, é o nosso rosto que aparece na tela, isso, aquilo, a gente está muito cansado. E aí teve que ter uma outra negociação, porque eles não toparam um descanso tão curto, e era um curta, um descanso tão pequeno, para entrarem no dia seguinte naquele horário que deixaram estourar no segundo, porque todo mundo achou que esse é um bom plano. A maioria achou que esse é um bom plano.
que é claro que é muito diferente. Teve um longa que me contaram que eles começaram a filmar e o ator principal precisou sair do filme, gente. Foi uma questão de saúde, eles tiveram que parar a filmagem e recomeçar. Aí entra o executivo. Aí ele tem que negociar todo mundo. Geralmente, essa questão de estourar, etc., é muito uma hora... O executivo não é uma pessoa também que está ali no set, ele está cuidando da planilha, das negociações, do dinheiro, da falta do dinheiro. Você viu o executivo no set, você já pode saber que está começando a dar problema de horário, é a pessoa... Porque foi ele que combinou com você, entendeu? Porque às vezes vira banco de horas, isso é muito comum você compensar. Estourei 20 minutos hoje, amanhã eu termino 20 minutos mais cedo. E aí a própria equipe exige, entendeu? Ó, já está com 1 hora aí no banco de horas, então vamos terminar 1 hora mais cedo algum dia, alguma coisa assim. Ou tem hora que vira hora extra mesmo. Aí você tem que pagar pra galera. E hoje em dia, cada vez mais, com muita razão, as pessoas, os profissionais estão se organizando. Então, cada vez mais está caminhando para esse lugar da hora extra mesmo. Eu já vi acontecer, de tipo, no longa, um longa assim, foi muito perfeita a execução de dias, ninguém, hora nenhuma passava. No dia que passou, que teve um dia que passou mesmo, era uma situação muito específica, tinha um túnel, a câmera tinha que entrar num túnel, era um túnel difícil de construir, então ele ficou pronto em cima da hora. Não era realmente culpa de ninguém, era toda uma questão, todo mundo muito apertado, etc. Aí foi negociado, entendeu? Naquele dia ia estourar, e aí, se não me engano, naquele dia pagou, eu não vou ter 100% de certeza, mas foi um dia muito especificamente negociado. Mas tem que ser tudo muito conversado. E aí, normalmente, os contratos já prevêem tudo isso, entendeu? Já prevêem não pagar hora extra e ter banco de horas, entendeu? Assim, ele já meio... O contrato, obviamente, ele protege os direitos, mas também blinda o projeto. Então, aí uma outra questão, que é o cronograma de produção. Aí eu coloquei, o que deve estar previsto no cronograma de produção? Tudo. Ah, por que tudo? Quanto mais você consegue colocar no cronograma, mais você vai conseguir se prever, vai conseguir planejar, vai conseguir fazer. Geralmente existe mais de um cronograma. Em que sentido? Geralmente tem um cronograma geral do filme, em que tem tudo do filme, em como que as pessoas devem obedecer. E a produção, ela não está nesse cronograma muitas vezes. Por que a produção não está nesse cronograma? Porque a produção está cuidando da logística e de tudo aquilo que os outros departamentos estão demandando. Então a produção depende de ver o cronograma geral para ela montar seu próprio cronograma, entendeu? Porque ela tem que estar à frente, ela tem que estar fazendo aquilo. Aí deixa eu colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Deixa eu fechar aqui isso que eu já mostrei. Eu não sei se está dando para vocês verem bem esses exemplos, gente. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse cronograma, não deve dar para vocês lerem nada, né? Porque eu mesmo... Daí vocês leem, porque a essa distância eu não consigo. Bom, mas só para vocês entenderem... Mas dá para ver as cores, assim, dá para ver coloridinho? Esse modelo, eu conheci esse modelo de cronograma, deve ter uns 13 anos. Desde então eu uso muito ele é muito usado por muita gente. Que é Excel, isso aqui. E aí aqui você coloca as cores e aí você vai colocar a cor, tipo direção, arte, som, figurino, ensaio, aquilo que você precisa, porque aí você vai bater no olho e sabe o que funciona. Esse aqui ele tem poucas porque ele é um cronograma geral. Era tipo, esse também é da série, é tipo análise técnica. Vou ter que ler por aqui, gente, porque eu não vou enxergar também. Mas tipo assim, onde está laranja era onde está tendo análise técnica e leitura, o amarelo ainda era pesquisa de elenco, pesquisa de locação. E depois, esse era muito geral. Os rosinhas aqui são produção de frente, coisas que estão acontecendo. O que está de preto era entrada de equipe, para saber quem está chegando, porque a equipe não entra toda junto, não necessariamente. Mesmo em curta, um amigo meu estava fazendo um curso de elaboração de projeto e me perguntou isso outro dia. Falei, olha, na verdade, uma coisa que, sim, que você quer estourar o orçamento é você falar que a sua equipe vai começar toda junto. Não tem jeito. O ideal é que a equipe chega para trabalhar, no mínimo, com locação e elenco definido ali, sabe? Então é uma forma de você não estourar de área de curta, por exemplo. Você já vê quem vai fazer as locações, já fecha as locações, já tenta escolher seu elenco antes, por quê? A arte chegou para trabalhar, ela tem que saber qual que é, por mais que ela vai ter um tempo ali de trabalho de mesa, que é sentado, concebendo, qual que é a arte, quais que é as cores, etc., a galera já entra muito, mas onde que vai ser isso? Mas qual que é esse espaço? E o figurino é a mesma coisa, ele vai ter um tempo ali criando o figurino, ele vai estar. Mas vai passar X dias, ele precisa começar a ter a medida dos atores. Se você começa tudo muito junto, corre o risco da galera acabar de fazer o que a gente chama de trabalho de mesa, que é esse trabalho de criação,
e talvez está precisando já de informações que você não tem porque você começou tudo junto. E aí você começa a detonar seu cronograma. E aí por que fica mais barato? Porque você escalona as pessoas. Locação entrou, saiu, produtor de elenco entrou, saiu. Você vai escalonando as pessoas. O cronograma tá ruim de enxergar, mas esse aqui ele já vai ter um pouco mais de cor, um pouco menos de cores. Esse aqui, por exemplo, ele já é específico de produção e é do mesmo trabalho. Naquele a gente tinha uma geral do que acontece. Nesse aqui, em vez de estar os departamentos, estão os nomes das pessoas. Porque já era distribuindo funções mesmo. Então, o azul aqui era o produtor de locação, então tinha algumas funções específicas para ele. O verde era executiva e o amarelo era a primeira assistente que ela estava fazendo. Então, já ia para ajudar a galera a dar uma coordenada no que tinha que fazer, mas ele nasce daquela. Vai ser sempre personificado assim? Não. Muitas vezes vai ser assim, tá lá o cronograma no geral. Então, no meu de produção, eu vou colocar que eu tenho até quinta para organizar o lugar onde vai acontecer o ensaio. Não necessariamente já vai estar distribuído, quem da equipe de produção faz, não. Mas vai estar o que a produção tem que fazer. Aqui, por exemplo, já era um cronograma de gravação usando o mesmo formato, mas que é da série Retratos de Fé, que é uma série que viajava pra caramba, porque foram 50 documentários sobre as várias religiões que existem no Brasil. Então a gente colocava deslocamento aéreo, deslocamento terrestre, líder novo, líder experiente, é o nome dos personagens, né, que era o que a gente gravava, mas era isso. A mesma coisa, porque a gente tinha que acompanhar onde que a equipe estava. Então uma mesma aplicação do mesmo modelo de cronograma. Aí aqui, base de produção. A base de produção é, né, o lugar que vai servir como a base do trabalho, tanto do pré quanto da filmagem da equipe. E aí a ideia é como montar a base de produção. A base tem que funcionar, ela tem que ter água, ela tem que ter banheiro, ela tem que ter internet, tem que ter impressora funcionando, aí tem que ter café, tem que ter limpeza. Parece que é bobagem, mas por exemplo, a gente já gravei de Belo Horizonte saindo para o interior, que a gente teve que ir para o Cerro, alugar uma casa e literalmente estruturar a base inteira, contratar Wi-Fi, colocar. É muito. Quando se grava no interior, não sei hoje em dia, tem um tempo que eu não gravo, mas é muito comum você montar a base inteira mesmo. Você alugar uma casa vazia e ter que alugar móvel, ter que pôr internet. Se você não consegue um lugar montado, você tem que montar. E é função da direção de produção manter aquilo funcionando. Então, tipo, a água é água galão de 5 litros, se a equipe tá bebendo pra caramba e acaba, é a direção de produção que tem que estar ali. É a produção que tem que estar ali de olho que vai ter. O café, etc. Ah, mas e não curta? Eu já fiz curtas que tiveram bases. Durante um período menor, mas tiveram. Ah, e aí como é que foi? Foi um coworking. Alugamos uma sala de coworking para caber todo mundo. Ah, foi a produtora do amigo que alugou mais barato, o espaço. Mas é entender esse espaço de trabalho. Aí quando entende esse espaço de trabalho, tem que entender quem que vai estar trabalhando nele. Que é direção, produção, um lugar para reunir todo mundo. A direção precisa geralmente de mais silêncio, a produção está todo mundo no telefone freneticamente. Então eu coloco junto, eu consigo colocar separado. Principalmente pós-pandemia, né, gente, ficou mais comum você trabalhar de casa, fazer reunião pelo Zoom e vir só o dia que precisa. Mas, antes da pandemia, gente, parece muito bobo isso, mas é verdade, não existia isso. Eu não sei por que as pessoas não cogitavam trabalhar de casa. Então você literalmente voltava à base, porque todo mundo ia pra base trabalhar. Hoje em dia a gente tem mais esse raciocínio, já vou trabalhar de casa, aí se fala pelo Zoom, mas... E porque muitas vezes o filme não é na cidade que ele está acontecendo, então você tem que ter o lugar que as pessoas vão chegar para trabalhar, porque elas não vão trabalhar no quarto de hotel. E os espaços de arte e figurino que estão separados aqui, porque dependendo do tamanho do projeto, literalmente tem que ter um espaço para a arte colocando todos os objetos produzidos, para todas as araras de figurino, para a galera experimentar o figurino. Então assim, e aí estão espaços polêmicos esses, porque às vezes você chega num lugar tipo, gente, é esse espaço que a gente tem para arte e para o figurino. Não cabe, entendeu? E aí se não cabe, você tem que raciocinar onde você vai fazer caber. Ah não, até cabe, metade para arte, metade para o figurino. Mas a equipe não consegue sentar e trabalhar. Então, onde que é o escritório, tem que ter uma mesinha para na hora que a equipe tem que estar lá no computador trabalhando. E essas coisas da produção que tem que ir providenciando, gente, isso tem que ser assim, afinado e ágil. Porque senão você provoca o caos, entendeu? Porque senão lá na frente, na hora que você está na filmagem, a arte está tendo um problema que ela está atrasando, porque ela produziu a arte correspondente a 4 semanas, mas ela produziu num lugar que não era o ideal, e agora para cada objeto que ela precisa pegar, ela não conseguiu colocar de um jeito que fica rápido isso. E isso reflete lá na frente. Isso vira um problema lá na frente. E aqui local para ensaio, que é uma coisa também que às vezes, principalmente quando tem pouca grana, quando é curta as coisas,
tem um lugar, a equipe inteira está bem acomodada, tem um lugar da arte, tem um lugar de figurino, ensaio precisa de silêncio. Ah, então para ensaiar, vamos pedir emprestado o espaço da escola do grupo de teatro? Vamos pedir emprestado não sei o quê? Beleza, gente, lindo. Fui lá, fechei o lugar, maravilhoso. A produção tem que se preocupar se no lugar tem banheiro limpo, papel higiênico, se tem água, se tem café. Então muitas vezes o que acontece? Um assistente de produção no dia do ensaio passa lá primeiro para ver se está tudo funcionando, porque o diretor, o produtor de elenco, o elenco vai chegar para ensaiar, entendeu? A produção não fica vendo ensaio, a produção não fica lá com o elenco. Não fica lá com o assistente de direção que vai acompanhar. Mas a produção tem que deixar funcionando. Então todas essas coisas de estrutura, tem isso que passa pela produção, porque qualquer coisa que faltar, a pessoa chegou para trabalhar, não tem cadeira para ela vai falar com a produção, não tem cadeira para mim, onde tem mais cadeira, entendeu? Então, a produção coloca todo mundo para trabalhar. E aí, só porque eu acho que talvez a gente não chegue até o finalzinho de tudo, a questão da base, por exemplo, ela pode ser fixa, como pode ser uma base móvel no seguinte sentido. Eu fiz o Poltrona 27, que foi uma série pro Canal Brasil, que a gente filmou, a base foi em Belo Horizonte, a gente fez toda a pré aqui, tinha um lugar que todo mundo ia, tinha arte, figurino, etc. Depois, a base foi toda em Belo Horizonte. Tinha uma casa alugada, o escritório, a arte, figurino, todo mundo trabalhou aqui. Mas a série foi filmada no interior, na região de Jaboticatubas. Umas 4 cidades diferentes, assim, 4, 5, sei lá. O que aconteceu? Depois a gente mudou para Jaboticatubas, era a nossa cidade base. Todo mundo ficou hospedado lá, alugamos 5 sítios, o hotel, tudo bonitinho. Mas a base escritório mesmo passou a ser móvel. Tipo assim, a equipe ia filmar, quem tinha que ficar trabalhando na base. Porque tem, tipo assim, segundo assistente de direção, o produtor de base, gente, você muitas vezes passa o filme inteiro na mesa mesmo trabalhando. Muitas pessoas passam o filme, o executivo passa. Então, nesse caso, a base foi móvel. Para onde a equipe ia, o platô chegava de manhã e já montava a base de trabalho da galera com as mesas e com as cadeiras. Então a gente para de ter uma base fixa. Eu já fiz curta que foi assim também. A gente pegou o coworking por 3 semanas. Durante 3 semanas de pré, todo mundo podia ir pro coworking trabalhar. Começou a filmagem, não tinha por que ter o coworking, ficar uma pessoa sozinha lá. A pessoa vai junto com a equipe. Então, dependendo do tamanho da sua equipe, você tem que só ter esse raciocínio. E ter esse raciocínio, gente, porque mesmo que é um curta, gente, é super simples, não tem grana, etc. Você tem que pensar onde que as pessoas vão estar trabalhando, porque senão você está filmando e tá lá. A pessoa que tem que cuidar do dia seguinte não está cuidando porque não consegue sentar num lugar para ligar o computador porque não tem internet. Então, assim, é um pouco, tipo assim, aqui eu estou dando exemplo de projetos grandes, mas eles se aplicam aos pequenos, porque são pequenos raciocínios. Que se você não tem, separa, entendeu? A gente fez nessa série mesmo, por exemplo, a gente filmava num lugar, gente, que a internet não pegava. Foram 4 dias caóticos na vida, porque a gente ia filmar, a gente não pegava o telefone, não pegava nada. Então não tinha muita coisa pra gente fazer durante o dia, quem era base, assim. E aí a gente chegava à noite em casa e ia enlouquecidamente. Ligar pro almoço do dia seguinte, para confirmar horário, para fazer tudo. Nesse caso, era uma circunstância mesmo, que era o local que tinha que estar filmando. Não pegava, não tinha sinal. Mas às vezes é só uma questão de tipo, o centro cultural da minha cidade topou ser a minha base, e aí ninguém lembrou de pegar a senha de Wi-Fi. A equipe tá lá, tem a base, tem a mesa, tem a cadeira, ninguém tem internet. Entendeu? Tem internet, mas não tem. Tem internet, mas não tem. Ou então, tipo, tem que ter papel higiênico pro banheiro. Entendeu? Pode usar o centro cultural, mas tem que ter água, mas tem que ter café. Então, tem que ter essas coisas. Tem que ter café. Nossa, teve um contexto que eu fiz mais café do que a minha vida inteira, assim. Porque eu era assistente, então acho que assim que eu entrei, me delegaram a fazer café, gente. As pessoas tomavam café o dia inteiro e eu não tomo. Então foi, gente, vamos fazer o seguinte, eu até faço café, mas alguém me avisa quando acabar, porque eu nunca percebi que tinha acabado, porque como eu não tomava, eu nunca era a pessoa que dava falta, entendeu, do café. A gente acabaria o café. Eu nunca, era assim, era incrível. Eu falei, gente, eu não me importo, mas assim, esse foi engraçado mesmo. Porque chegou uma hora que começou a ficar meio insano, assim, passar café 4 vezes no dia, toda hora me procurava, aí por fim eu já ia com o telefone. Porque aí, enquanto a água fervia, eu dava uns 3 telefonemas. Aí alguém olhou pra mim e falou, não, gente, é porque enquanto ferve lá, eu tô ligando, porque é tanto tempo na beira do fogão, né, que a gente agiliza. Mas é isso, tem que ter café. Como já fizemos um curta que era um combinado, quem quiser fazer, era curta, tinha grana, todo mundo tava recebendo cachê, mas todo mundo amigo. O combinado era, quem quiser café, passa. Entendeu? Equipe muito enxuta. Quem dava falta queria, tava tudo bonitinho na cozinha, a pessoa ia lá e fazia. Geralmente quem quer muito café se predispõe a passar. Aí aqui tem uma frase, né? A direção de produção vai receber demanda de todos os departamentos. Porque isso é uma questão, entendeu, gente? A equipe de maquinária que monta o equipamento, ela não pode demandar para arte.
No máximo ela pode negociar com a arte, tipo assim, você consegue colocar isso mais pra cá, porque eu vou ter que passar um negócio aqui e tal. Ela não vai demandar. A direção de produção é o departamento que praticamente todo mundo vai ter alguma demanda para direção de produção. A famosa OD é a ordem do dia, é literalmente o documento que vem tudo que vai ser feito naquele dia. Então aqui eu peguei uma do último episódio também, ela vem com os horários de 7 às 17, chamada de equipe, é quando a equipe começa a chegar, horário de café da manhã, horário de preparação do set, almoço, que horas que vai parar a câmera, a desprodução e o fim do dia, que horas que o dia termina completamente. Do início, onde eu chamei a primeira pessoa da equipe para trabalhar, ao fim do dia tem que dar às 12 horas, acho que aqui está aí, não, mentira, ele está com menos horas, que acho que é o caso do transporte. Porque nesse filme a gente filmava em outra cidade, então o transporte ficava dentro da lógica, então ele não está na OD por isso. Ou pode ter algum desconto também, tá, gente? Aí, previsão do tempo sempre vai estar na OD, as locações, com os endereços, a base de produção onde que é, e aí a filmagem. De 7 às 7h50, café da manhã, triagem Covid, porque ainda era uma época de triagem. Esse é o primeiro dia. Os avisos gerais, que era o primeiro dia, e aí começa. 7h50, 8h50, preparação geral, que era filmagem do set de câmera. 8h50, 9h20, qual cena está sendo filmada. Preparação da próxima cena, externa, dia. Preparação da próxima cena, é literalmente hora a hora o que acontece no filme. E aí a OD, ela solta no dia anterior. Você não solta a OD da semana. Por quê? Se aqui estourou, se não terminou às 17, terminou às 18, no outro dia tem que começar mais tarde. Então, terminou o set, vai terminar no horário, o segundo assistente de direção vai lá ajustar para soltar a OD. Hoje em dia é mais simples, que você manda para o WhatsApp, imprime algumas. Antigamente tinha que ser tudo impresso, porque não tinha WhatsApp. Então, já fui muito em hotel, colocar debaixo da porta da galera, porque aconteceu algum problema e teve que imprimir depois, para a galera já chegar sabendo qual é a dinâmica do dia. É o documento que vai todo mundo consultar e é um documento que muitas vezes não, quase sempre assim, a segunda assistente de direção, que é quem faz, vai precisar bater com a produção antes de fechar, para poder entender algumas coisas, porque aqui tem, né, os horários de equipe, o elenco, as cenas, a chegada, que horas que o elenco chega, que horas tem que estar no camarim, figuração, que horas que chega, que horas tem que estar no camarim. Aqui a gente tinha veículos de cena, então qual veículo, qual cena e qual locação. Embaixo já vem a previsão do dia seguinte, e aí por que às vezes bate isso com a produção? Para ajustar, dependendo muito da dinâmica do filme, porque os filmes que a dinâmica é muito a mesma. Mas quando varia muito, para entender, sabe? Principalmente assim, para a minha OD funcionar, eu preciso que a equipe almoce às 11 da manhã. É o tipo de coisa que o assistente não vai colocar na OD sem perguntar para a produção. É possível almoçar às 11 da manhã? E aí a produção vai falar, é possível, e vai fazer esse corre. Ou tipo, não é possível, infelizmente. Então, assim, coisas muito extraordinárias que não tá na dinâmica do filme, antes de fechar o OD tem que bater com a produção. E aí hoje em dia, tipo assim, esse horário é só assim. Eu já vi OD que o pessoal tentava colocar o horário do mapa de transporte junto, mas eu acho que entenderam que é humanamente muito difícil, porque ficam dois seres humanos fechando a mesma coisa. E aí fica o ovo e a galinha. O mapa de transporte depende da OD, e aí você quer colocar aquele horário na OD. Então, geralmente, solta-se a OD, soltou para a equipe, e depois o mapa de transporte. Porque aí a assistente de direção faz a ordem do dia seguinte, e o assistente de produção vai ajustar ali o mapa de transporte dele e vai soltar na sequência para a equipe. Só que isso, é final do dia sempre muito corrido. Por quê? As pessoas têm 12 horas de descanso, elas querem descansar. Elas não querem ficar acordadas até sei lá que horas para esperar para descobrir que horas que o carro vai passar para pegar. Então, assim, essa tensão de que horas chega o mapa de transporte, gente, é uma realidade, entendeu? E às vezes está lá toda a produção tentando resolver um problema, principalmente no primeiro dia de filmagem, gente. Foram 500 pepinos e aí a última coisa que todo mundo vai aguentar fazer. Mas é porque também tem que se pensar nisso, entendeu? Não adianta você falar, nossa, meu dia está muito cheio, aí é claro que a única alternativa minha vai ser chegar em casa, eu vou trabalhar até mais tarde fazendo esse mapa. Eu não me importo, eu não sei o quê. Deu um certo horário, a equipe inteira vai estar no seu pé, porque todo mundo quer dormir. E todo mundo quer informação no dia seguinte antes de dormir. Então, sempre passa por esses lugares também. Eu acho que é isso tudo, gente. Muito é muita coisa, né?